Então, acho que uma das suas previsões mais sombrias é que agora estamos bem encaminhados para a Terceira Guerra Mundial. Eu só queria perguntar por que isso? O que você está observando? São possíveis gatilhos? Você analisa as reações em cadeia? Porque, bem, como vimos nas duas guerras mundiais anteriores, uma coisa tende a levar a outra e acabamos sendo arrastados. E não parece haver um botão de reversão em nenhum momento. Então, o que exatamente você está avaliando? Ok, então minha primeira evidência é a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que foi publicada há 1 ou 2 semanas. E está muito claro que os Estados Unidos, talvez há 4 anos, viam o mundo como algo que poderia ser organizado e coordenado por organizações multilaterais. O importante era que os Estados Unidos fossem o executor ou o policial, para garantir que as pessoas obedecessem à ordem nacional baseada em regras. Neste documento, Trump é muito claro. Essa ordem se dissipou. Ela acabou. E agora, a única coisa que importa é o interesse nacional próprio. Portanto, os Estados Unidos precisam proteger seu próprio interesse nacional. E, principalmente, proteger o hemisfério ocidental, o que eles chamam de Doutrina Monroe. Existe algo chamado Corolário Trump à Doutrina Monroe, que significa que Trump vai querer impor a Doutrina Monroe. Os Estados Unidos acreditam que a Rússia e a China têm avançado demais na América do Sul, especialmente a China, que possui muitos acordos de investimento e comércio com a América do Sul, beneficiando a população local. Os Estados Unidos sempre acreditaram que a América do Sul é território americano e agora vão proteger seu território. E é por isso que estamos vendo a escalada na Venezuela. Bom, como vocês sabem, né, tivemos aquela intervenção dos Estados Unidos aqui na Venezuela e, na verdade, o que isso mostra para nós aqui do Brasil e no mundo é que essa intervenção dos Estados Unidos não é somente a respeito da Venezuela em si, diz respeito, né, à América Latina como um todo, porque o objetivo dos Estados Unidos não é apenas a Venezuela, é a América Latina. É a dominância da nossa região. É a doutrina Monroe que os Estados Unidos estão aplicando novamente, onde eles pretendem tornar a América Latina e a América do Sul, incluindo o Brasil, como os seus vassalos, né? Na verdade, a intenção dos Estados Unidos é extrair as nossas riquezas e impedir a entrada da China e da Rússia e a autonomia desses países aqui. Então, por conta disso, eu trouxe um vídeo aqui do professor Jian Shui Kim, tá? Do canal Professor Jian Português, e juntamente com o norueguês especialista também em geopolítica, Glyn Diesel. Então, Glyn Diesel. Então vamos acompanhar esse vídeo. Então, acho que uma das suas previsões mais sombrias é que agora estamos bem encaminhados para a Terceira Guerra Mundial. Eu só queria perguntar por que isso? O que você está observando? São possíveis gatilhos? Você analisa as reações em cadeia? Porque, bem, como vimos nas duas guerras mundiais anteriores, uma coisa tende a levar a outra e acabamos sendo arrastados. E não parece haver um botão de reversão em nenhum momento. Então, o que exatamente você está avaliando? Ok, então minha primeira evidência é a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que foi publicada há 1 ou 2 semanas. E está muito claro que os Estados Unidos, talvez há 4 anos, viam o mundo como algo que poderia ser organizado e coordenado por organizações multilaterais. O importante era que os Estados Unidos fossem o executor ou o policial, para garantir que as pessoas obedecessem à ordem nacional baseada em regras. Neste documento, Trump é muito claro. Essa ordem se dissipou. Ela acabou. E agora, a única coisa que importa é o interesse nacional próprio. Portanto, os Estados Unidos precisam proteger seu próprio interesse nacional. E isso significa... Sim, o Trump já deu várias declarações onde fica bem claro isso, né? Ele já disse que a América Latina faz parte dos Estados Unidos. Aliás, que os Estados Unidos precisa proteger os seus interesses, né? E a América Latina está nos seus interesses por conta das riquezas. Então isso está bem claro para todo mundo, essa intenção dos Estados Unidos. Fica principalmente proteger o hemisfério ocidental, o que eles chamam de Doutrina Monroe. Existe algo chamado Corolário Trump à Doutrina Monroe, que significa que Trump vai querer impor
a doutrina Monroe. Os Estados Unidos acreditam que a Rússia e a China têm avançado demais na América do Sul, especialmente a China, que possui muitos acordos de investimento e comércio com a América do Sul, beneficiando a população local. Mas os Estados Isso é fato, né? Isso é fato, inclusive por conta dos BRICS, né? A gente sabe disso. Unidos sempre acreditaram que a América do Sul é território americano e agora vão proteger seu território. E é por isso que estamos vendo a escalada na Venezuela. Estamos vendo 10% dos ativos navais dos Estados Unidos se consolidarem no Caribe e recentemente houve uma escalada. Basicamente, Além disso também, né, a questão da Venezuela também por conta do petróleo, né? Porque a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo e a Venezuela estava fazendo negócios com a China e a Rússia, ou seja, estava vendendo o seu petróleo para a China e para a Rússia sem passar pelo dólar, ou seja, vendendo nas próprias moedas desses países. E isso é uma coisa inaceitável para os Estados Unidos, porque o dólar americano, ele é lastreado a partir do petróleo. Ou seja, se os Estados Unidos perdem o controle do petróleo no mundo, se todo o mundo para de negociar o seu petróleo no dólar, o dólar perde valor. E se o dólar perder valor, fudeu. Os Estados Unidos quebra. Né? Porque os Estados Unidos só é a potência que é porque eles emitem dólar. E o mundo inteiro compra a sua dívida. E isso era uma coisa que já vinha sendo feita pela Venezuela, tanto é que por isso que tomaram todas as sanções, né? E agora a captura do Maduro e da esposa dele. E em outras partes do mundo também já há essa movimentação, né? Para fazerem negociações sem ser pelo dólar. E é por isso que os Estados Unidos tá tão desesperado por conta disso, né? Não vão deixar isso acontecer. as forças americanas roubaram um petroleiro venezuelano e o desviaram para Houston, Texas. Assim, ao impor a doutrina Monroe, os Estados Unidos entrarão em conflito com toda a América do Sul. Porque quando os Estados Unidos ameaçam a Venezuela, o Brasil, a Colômbia e o México, todos esses países veem sua soberania sendo violada. Essa é uma das evidências. A segunda evidência é, obviamente, o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia está essencialmente terminada. A Rússia está avançando no campo de batalha. O moral na Ucrânia entrou em colapso. Cerca de 100 mil soldados ucranianos desertaram. Milhões fugiram para o exterior. Portanto, a Ucrânia não tem mão de obra, nem recursos, nem força de vontade para continuar essa luta. Ao mesmo tempo, os europeus insistem que os ucranianos continuem lutando. Então, há conversas entre os europeus sobre confiscar, roubar aqueles 210 bilhões de euros que possuem em ativos russos e entregá-los diretamente à Ucrânia. Eles desistiram dessa ideia porque entenderam que seria suicida. E agora eles estão prestes a dar à Ucrânia 100 a 100 bilhões de euros, em empréstimos sem juros para continuar esta guerra. E o motivo disso é que a Europa precisa entrar nessa guerra em algum momento. E tem medo de que, se houver um tratado de paz, então a Rússia vai conseguir consolidar seus ganhos e depois usar os recursos ucranianos para desafiar a supremacia europeia. Então esse é o segundo grande fronte. Depois, é claro, o que estamos vendo no Oriente Médio é uma escalada contínua entre Israel e Irã. Houve um tratado de paz assinado entre Israel e diferentes partes, Hamas e Hezbollah. Parece que Israel não tem nenhum compromisso com esses tratados. Parece que Israel está planejando atacar o Hezbollah e, nas próximas 2 semanas, o tratado de paz com o Hamas não vai se sustentar porque o Hamas não vai concordar em entregar todas as suas armas, pois se fizer isso será eliminado, será aniquilado por esses proxies israelenses. Então o Oriente Médio só vai se inflamar ainda mais. Sabe, houve um tiroteio no EUA com um físico nuclear e depois a tragédia em Bonny Beach, Sydney, Austrália, onde 16 pessoas morreram. Israel culpa o Irã sem evidências. Eles têm esses agentes do Mossad que voaram para a Austrália para participar da investigação. E podemos suspeitar que, eles vão culpar o Irã de alguma forma pelo que aconteceu. Então, em todo o mundo, estamos vendo o potencial para grandes conflitos em 2026. Bem, parece que uma das principais coisas que estão mudando, como você também sugeriu, é a mudança de toda a ordem mundial. Mas geralmente uma nova ordem mundial só se consolidaria depois de uma guerra mundial. Ou seja, se você tem uma grande distribuição de poder,
Muitas vezes há pouca capacidade do sistema internacional de se reformar. Normalmente precisamos de uma grande guerra e então um novo status quo pode ser consolidado em acordos, mas este parece ser um momento tão crítico porque toda a ordem mundial após a Guerra Fria, novamente, foi baseada em hegemonia, dominação e agora, claro, essa distribuição de poder acabou. É uma distribuição multipolar de poder. Então, Tá bem complicado nessa questão geopolítica, porque a gente vê a crescente, como ele mesmo disse, de muitos conflitos no mundo. Conflitos lá na Europa, né, com a guerra da Ucrânia, lá no Oriente Médio, aqui na América Latina, e tudo isso causado por quem? Causado pelos Estados Unidos, né, que eles agem em todo o mundo para manter a sua hegemonia, para manter o seu poder, e cada vez mais eles vão vir com mais força. Então, há sim uma preocupação de que haja uma guerra no mundo. Por quê? Por conta desses conflitos, né? Conflitos de interesses, né? O mundo quer aliás, os países querem um mundo multipolar, onde várias potências, né, tenham poderes e possam gerar avanços para a sua própria população, para o seu próprio país. Mas os Estados Unidos não querem isso. Os Estados Unidos querem que eles sejam únicos e soberanos no mundo, como sempre foram, como sempre fizeram a vida toda. Acontece que hoje as pessoas conseguem enxergar isso com mais clareza, né? Antes eles conseguiam manipular muito o discurso e fazer passar na mídia só aquilo que interessava a eles. Então, o que dava a entender antigamente era que os Estados Unidos era um país muito bom, um país tranquilo, um país de liberdades e tudo mais. Hoje em dia, até dentro do próprio Estados Unidos, as pessoas não têm o direito mais de protestarem, de colocarem sua opinião, se elas são presas na rua, a polícia lá, o ICE, parando as pessoas, matando as pessoas, matou uma própria cidadã americana porque ela não parou o carro numa abordagem. Então, tem vários conflitos internos dentro dos Estados Unidos também. praticamente impossível fazer uma transição pacífica, porque a velha ordem que era baseada na primazia do Sé terceiro agora precisa encontrar todo um novo sistema de equilíbrio de poder. Quero dizer, isso muda absolutamente tudo. As regras do jogo mudam, se, como você sugeriu. Quero dizer, por que os Ebuara dizem que agora China e Rússia não podem estar em seu quintal, mas os Ebuara, claro, ainda podem estar no quintal da Rússia e da China? Então não há regras aceitáveis. As instituições vão mudar. A segurança, quero dizer, deveria ainda ser baseada apenas na dissuasão e na dominação? Se agora existem muitos centros de poder, isso realmente não faz sentido. Como a diplomacia é conduzida. Eu só sinto que esses são temas muito difíceis, mas ninguém parecia disposto a aceitar a realidade ou sequer discuti-la. Quero dizer, aqui na Europa, o sentimento geral ou a narrativa é que tudo estava bem e pacífico. Liberdade e democracia estavam simplesmente se espalhando e então, você sabe, o mal apareceu. E geralmente isso precisa ser personificado por Putin ou Xi Jinping, e isso precisa ser confrontado, deve ser destruído, e então a paz pode retornar. Quero dizer, essa é uma maneira muito infantil de dizer que querem a hegemonia de volta, e acho que digo infantil porque não há estratégia em relação ao que querem alcançar, como podem alcançar, os meios necessários. É apenas um desabafo emocional e slogans sobre o que é injusto e, como nossa hegemonia era tão virtuosa, todos estavam se beneficiando. Mas você vê isso como um problema, a incapacidade dos nossos líderes políticos atuais de lidar com o momento crítico em que estamos e, porque precisamos essencialmente encontrar um novo status quo, ou é a incapacidade de abrir mão da hegemonia. É só que as regras estão mudando? Quero dizer, como podemos explicar isso? Sim, concordo completamente com a avaliação. Então, antes dessa ideia de uma ordem natural liberal baseada em regras, basicamente eram essas nações ocidentais intimidando, explorando e colonizando o resto do mundo. Então, por 20 anos, a OTAN foi se expandindo para a esfera de influência russa. E por 20 anos, Putin vem alertando a OTAN, vocês têm que parar, caso contrário, teremos que reagir. Temos que proteger nossa soberania.
E a OTAN se recusou a ouvir. A OTAN foi extremamente arrogante e isso forçou a reação de Putin. Então, por muito tempo, a China foi, basicamente, a fábrica do mundo. E a China concordou em produzir produtos realmente baratos para o mundo, o que aumentou o padrão de vida. E isso deixou os consumidores ocidentais muito satisfeitos. Mas então veio a crise financeira de 2009, quando basicamente, por causa da circulação, por causa de políticas estúpidas, por causa da ganância, a economia ocidental entrou em colapso. E o que aconteceu foi que os bancos centrais do Ocidente exigiram que a China investisse em infraestrutura e assim, pelos próximos 10 anos, a China foi cavando um buraco para si mesma com todo esse gasto em infraestrutura. E, eventualmente, a China decidiu: não temos recursos suficientes para continuar todo esse gasto em infraestrutura. E agora a economia americana entrou em colapso porque esses consumidores americanos estouraram seus cartões de crédito. Os consumidores americanos foram exportados nas últimas décadas, e eles não podem mais, se dar ao luxo de gastar mais dinheiro. Então agora, o que os Estados Unidos exigem é que os consumidores chineses comecem a gastar dinheiro, que os consumidores chineses comecem a estourar seus cartões de crédito e que a China liberalize seus mercados financeiros. E a China diz: nós não vamos abrir mão da nossa soberania. Nem se pode discutir isso. Quero dizer, se você ouvir os políticos europeus e seus estenógrafos na mídia, é só, bem, você sabe, nós temos liberdade e democracia e a Rússia quer império. E é só isso. É simplesmente o velho e bom confronto entre o bem e o mal. Quero dizer, é realmente extraordinário, mas você vê alguma continuidade histórica em outros níveis? Olha, quero dizer, nos últimos anos, a Grã-Bretanha tem sido a principal responsável por guerras consecutivas ao redor do mundo. Se você voltar à Primeira Guerra Mundial, uma das grandes injustiças daquela guerra foi que a Alemanha foi forçada a aceitar toda a culpa por causar a guerra. Quando, na verdade, pode-se argumentar que a Grã-Bretanha teve mais a ver com a causa da Primeira Guerra Mundial do que a Alemanha. E o motivo disso é que a Grã-Bretanha adota uma ideia chamada de tese de Mackinder-Hartland. E a ideia é que a Grã-Bretanha é um país pequeno, com pouca mão de obra, mas controla os mares. Portanto, para manter sua hegemonia, ela precisa criar o máximo possível de caos e conflito dentro do continente euroasiático. Porque se uma grande potência surgisse no continente euroasiático, fosse ela a França, o Império Otomano, a Alemanha ou a Rússia, então unificaria o continente euroasiático por meio de ferrovias e isso anularia o comércio marítimo. E assim a Grã-Bretanha entraria em colapso econômico, militar e demográfico. Portanto, nos últimos 200 anos, a Grã-Bretanha tem causado o máximo de caos possível em todo o continente euroasiático. Então, se você voltar às guerras napoleônicas, quando os patrocinadores da Grã-Bretanha financiaram 7 grandes guerras contra a França, Napoleão basicamente havia conquistado o continente na Batalha de Austerlitz. Áustria e Rússia foram subitamente derrotadas, mas a Grã-Bretanha continuava atuando nos bastidores, financiando guerras. Porque a Grã-Bretanha não podia permitir que a França consolidasse a Europa e criasse um sistema continental, que era o que Napoleão queria. Então você avança para a Alemanha na mesma situação. Então, a Grã-Bretanha não pode permitir que qualquer potência surja na Eurásia. E hoje, os Estados Unidos adotam o mesmo conceito, onde, como você disse, há um paralelo entre o que aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial, entre a Grã-Bretanha e a Alemanha, e agora entre a China e os Estados Unidos, onde a China é uma superpotência manufatureira e precisa de todos esses recursos da América do Sul. A América do Sul tem algo chamado Triângulo do Lítio: Chile, Argentina e Bolívia. E isso representa cerca de 50% do lítio do mundo, que é crucial para veículos elétricos, para IA, para o futuro, basicamente. E por isso a China tem investido pesadamente na América do Sul, construindo estradas, construindo infraestrutura. Há esse megaporto que está sendo construído no Peru para facilitar o comércio. E a América do Sul tem sido muito receptiva e acolhedora em relação ao investimento chinês. Mas os Estados Unidos não podem permitir que a China continue a crescer. E é por isso que os Estados Unidos vão usar seu poder naval para interromper o comércio global. Então, vimos tropas americanas embarcando neste petroleiro venezuelano, mas, sabe, também há este navio chinês indo para o Irã e ele também foi abordado. Então, isso é simplesmente pirataria descarada. Os Estados Unidos, nos últimos 50 anos, dizem que vão defender o comércio global
E agora, os Estados Unidos, para defender seu império, para enfraquecer a China e a Rússia, estão basicamente recorrendo à pirataria global. O que é interessante sobre o final da Primeira Guerra Mundial, porém, é que todo historiador, bem, mais ou menos todo historiador, reconhece que o Tratado de Versalhes, estabelecido ao final da guerra, nos colocou em um caminho para uma Segunda Guerra Mundial, porque não criou um lugar sustentável para a Alemanha e a nova Europa. No entanto, se você disser que a Alemanha foi provocada a iniciar a Segunda Guerra Mundial, então você é um simpatizante nazista. Então é muito estranho porque, sabe, é mais ou menos a mesma coisa. Mas eu acho que isso fala sobre a mentalidade de que se você reconhece algo, se você admite, então você está legitimando aquilo. Parece que estamos um pouco de volta àquele momento agora, porque essa invasão russa não poderia ser mais provocada. Isso foi provocado de todas as formas, mas e você pode facilmente provar isso, mas não pode dizer porque aí você estaria legitimando a invasão e, claro, você precisa ser cancelado imediatamente. Mas eu achei interessante o comentário sobre o coração da Eurásia. Na verdade, o que ele diz, né, é que a Europa, ela é basicamente vendida, totalmente vendida aos Estados Unidos. A Europa perdeu muito já a sua posição, né, como vanguarda do mundo em tecnologia, em produção, em indústria. A Europa, ela tá decaindo, por quê? Ela parou muito da sua industrialização, do seu projeto, da sua estratégia e simplesmente tem se tornado um país velho, um país atrasado, um país que, aliás, não um país, né, um continente que não produzem mais tecnologias e coisas de ponta. Hoje em dia, quando você fala em tecnologia, quem que você pensa? A China e os Estados Unidos, ainda, né? Mas a Europa, né, já deixou de ser a grande potência que era no passado. Tanto é que tem muitas. Eu já trouxe aqui no meu canal vídeos de europeus, né, que vivem lá e que se mudam para a China e depois voltam para a Europa e veem como a Europa tá muito atrasada em relação à China, em questão de tudo, em questão de transporte, em questão de meios de pagamento, em tecnologias mesmo do dia a dia, que tem lá na China e que na Europa já não tem mais. Que isso é um grande retrato de como a Europa ficou para trás, porque a Europa sempre foi a vanguarda do mundo, sempre foi o lugar onde as inovações, a tecnologia e as coisas de ponta chegavam primeiro. Hoje, a Europa já parece um país de segundo mundo, né, de terceiro mundo, em comparação com a China. O Brasil, então, né, gente, nem se fala. Mas isso é um retrato de como o Ocidente tem perdido a sua posição no mundo e a Ásia, né, principalmente a China, tem ganhado destaque, mas não só a China, a Coreia do Sul, né, e diversos outros países ali da região que têm tido seu crescimento e seu avanço muito grande. Então, é essa mudança geopolítica que está acontecendo que não está agradando nem um pouco os europeus e muito menos os Estados Unidos. Como você disse, isso deriva em certa medida do sistema napoleônico, quando eles queriam consolidar a Europa, cortar os britânicos como potência marítima, e então isso os destruiria. Então, isso meio que convenceu os britânicos de que era preciso manter as potências europeias divididas. Claro, há 120 anos isso se tornou uma teoria mais coesa em termos de Mackinder. Mas no século XIX, os britânicos estavam lutando contra a Rússia como um potencial hegemon da Eurásia, e no século XX, os estrategistas de segurança americanos também se referiram à teoria do Heartland porque viam, sim, eles também viam a si mesmos como a potência marítima contra o poder terrestre russo. Mas hoje, no entanto, a Eurásia não é hegemônica. E enquanto o objetivo no passado era principalmente separar os russos dos alemães, sabe, sempre empurrando-os para a Ásia, é por isso que nós fizemos a Guerra da Crimeia contra os russos também, em meados do século XIX. Mas agora, quando você empurra a Rússia para a Ásia, isso não a empurra para um beco
sem saída econômico, isso a empurra diretamente para os braços da maior potência industrial e tecnológica do mundo atualmente, que é a China, pelo menos uma das duas. Então, é um cenário muito diferente. Então, como você avalia essa nova Eurásia? Quero dizer, não se deve superestimar a capacidade deles de harmonizar seus interesses e trabalhar de forma coesa, mas há uma certa comunalidade, sim. Os russos, os chineses, os indianos, quero dizer, os iranianos, muitos deles têm interesses concorrentes, mas nenhum deles quer mais ser dominado por uma potência marítima. Então, como você vê isso impactando, ou isso impacta esse caminho para a Terceira Guerra Mundial? Sim, exatamente. Você sabe, a tese de Mackinder-Rubin é algo ao qual tanto o Império Americano quanto o Império Britânico aderem, e o que está acontecendo é que, por causa da agressão americana, por causa desse sistema, esse sistema financeiro em que o dólar americano é a moeda de reserva mundial, o que dá aos Estados Unidos um privilégio exorbitante, ou seja, eles podem imprimir até 30 trilhões de dólares sem precisar sofrer nenhuma consequência, e o É isso que eu tava falando lá no começo, né? Exatamente isso que ele tá falando agora. resto do mundo absorveu essa dívida. Isso está levando os países do BRICS e o Irã a se aproximarem cada vez mais. Então, o grande pesadelo para o Império Anglo-Americano é uma aliança entre Rússia, Irã e China, e claro que a Índia também vai acabar entrando nessa aliança em algum momento, porque isso beneficia a Índia. E isso cria o sistema continental de comércio euroasiático, certo? E o Irã é a chave, porque o Irã é o pivô, é o centro do mundo. Todas essas alianças comerciais passam pelo Irã. Então, os europeus têm algo chamado EIMAC, o Corredor Europa, Índia, Oriente Médio. A Rússia tem algo chamado Corredor Norte-Sul. A China, claro, tem a iniciativa do Cinturão e Rota. Então, o Irã é fundamental. E é por isso que os Estados Unidos estão determinados a promover uma mudança de regime no Irã. Os Estados Unidos não podem permitir que essa aliança se forme, que se manifeste, porque então os Estados Unidos perderiam acesso comercial no continente euroasiático. China, Rússia e Irã podem simplesmente comercializar entre si e depois fornecer energia, alimentos e produtos manufaturados para o Oriente Médio, para a África, para a Europa. E aí os Estados Unidos ficariam presos com 38 trilhões de dólares em dívida e o esquema Ponzi americano entraria em colapso. Então, para isso é uma questão de vida, isso é uma luta de vida ou morte para os Estados Unidos. Portanto, o que precisa ser feito é entrar no Irã e garantir que essa aliança não possa se formar. Não precisa vencer a guerra, mas precisa criar o máximo de caos possível. E é por isso que eu acho que em 2026, veremos uma escalada na retórica e no conflito entre os Estados Unidos e o Irã, com Israel, é claro, como o cão de briga do Império Americano. É engraçado quando a complexidade dessa geopolítica precisa ser vendida ao público, vendida das formas mais absurdas, como por exemplo, queremos ter mais direitos das mulheres na Ucrânia. Não, desculpe, direitos das mulheres no Irã, como se isso fosse aparentemente o que impulsiona a rivalidade entre as grandes potências. Mas até que ponto? Desculpe. Não, quero dizer, você tem essa tragédia em Ponte Beach, onde 16 pessoas foram mortas, e sabemos que a pessoa que cometeu o crime era simpatizante do Estado Islâmico, e mesmo assim já estão colocando a culpa no Irã. Por que o Mossad está envolvido nessa investigação policial? Quero dizer, parece que estão procurando qualquer pretexto para criar indignação pública contra o Irã. Um problema fundamental também, se você olhar para todas as duas guerras mundiais anteriores. Se você for olhar para, espero que não para a terceira, também sempre se presumiu que as guerras poderiam ser limitadas. De novo, por definição, elas tinham essa reação em cadeia em que, uma coisa levava a outra. Quero dizer, eu me lembro de quando, na universidade, quando eu estava ensinando causalidade, eu usava a Primeira Guerra Mundial como exemplo. Isto leva aquilo. Ninguém queria seguir por esse caminho, mas muito disso parece se basear na premissa de que eles conseguem limitar as guerras. Em outras palavras, é essa ilusão de controle da escalada. Vemos alguns indícios disso na Europa hoje. Ou seja, os europeus dizem, podemos enviar algumas tropas para a Ucrânia.
A ideia é que podemos apenas inclinar um pouco a balança a favor da Ucrânia para reequilibrar e então estabilizar as linhas de frente para que possamos manter a guerra em andamento. Parece uma ilusão o fato de que eles vão conseguir controlar isso e de alguma forma que as respostas russas à entrada dos europeus no campo de batalha e então vamos apenas conter a guerra à Ucrânia e à Rússia. Sabe, a Europa talvez não devesse fazer parte dessa guerra apenas enviando tropas e armas e, sabe, definindo alvos, mas como você vê isso num contexto histórico mais amplo e no que estamos vendo no mundo hoje? Eu sei que essa é uma pergunta muito complexa e largo. Olha, sim, quer dizer, mas é um padrão comum na história, onde todas as guerras começam como guerras limitadas, onde uma das partes está tentando alcançar certos objetivos estratégicos e sempre se transforma em uma guerra em grande escala, além do controle de qualquer pessoa. Existe a ideia de escalada de missão, então pense no Vietnã, onde a princípio os Estados Unidos estavam apenas enviando alguns conselheiros ou instrutores para o Vietnã para fortalecer o regime do Vietnã do Sul, e eventualmente isso escalou a tal ponto que, você sabe, todo o exército americano estava envolvido em uma guerra em grande escala no Vietnã. Então acho que um dos principais pontos de tensão que devemos observar é a Venezuela, certo? Porque Trump é muito claro, Trump está dizendo que, você sabe, eu não vou declarar guerra, isso é apenas uma operação para destruir cartéis de drogas, porque Maduro, ele é um chefão do tráfico, chefão, e nós vamos garantir que estamos tentando salvar o maior número possível de vidas americanas. Ok, então isso é só a retórica para o público. Todos nós sabemos que a Venezuela tem as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo e Trump está tentando fazer da Venezuela um vassalo econômico, certo? Então você pensaria que essa guerra seria limitada à Venezuela e aos Estados Unidos, mas ela tem potencial para escalar rapidamente porque Cuba e Nicarágua estariam na próxima lista de alvos depois da Venezuela. Se você é o Brasil, pensaria que o verdadeiro alvo é você, porque antes da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos forneciam soja para a China. A China importa um terço de seus alimentos e costumava obter a maior parte de sua soja dos agricultores americanos. E por causa da guerra comercial, a China começou a importar soja do Brasil. Desde então, a relação econômica entre o Brasil e a China só melhorou de forma dramática. E então a China agora é o maior parceiro comercial do Brasil. E isso é verdade para todos os países da América do Sul. Então, se você é um país sul-americano, antes de tudo, você fica indignado com o fato de que Trump está tentando promover uma mudança de regime na Venezuela. Você não gosta dos Yankees. Você tem esse longo histórico em que a CIA planeja golpes no seu país, matando milhões de pessoas. Você também... Sim, isso aconteceu, né? Inclusive o golpe de 64 aqui no Brasil tem relatos, tem documentos comprovando isso, que a CIA e os Estados Unidos atuaram para transformar, para promover a ditadura militar que teve aqui no Brasil. Não só aqui no Brasil, como a ditadura do Chile, como a ditadura na Argentina e todas as ditaduras na América Latina, os Estados Unidos atuaram ativamente para isso, tá? E a gente não pode achar que isso também não vai acontecer agora nas eleições de 2026. Com certeza os Estados Unidos vão tentar influenciar nas nossas eleições para colocar algum candidato, para colocar algum presidente que seja alinhado com os interesses dos Estados Unidos, né? Então, é isso. quer manter boas relações comerciais com a China, porque a China realmente faz investimentos reais no seu país. Eles constroem estradas, constroem boa infraestrutura, eles contribuem para o sustento dos seus cidadãos comuns e os Estados Unidos querem tirar isso de você. Então, essa guerra pode escalar a um ponto em que, ok, talvez haja tropas americanas em solo venezuelano, mas o Brasil e outras nações enviam tropas secretamente para reforçar o regime venezuelano, porque sabem que, se a Venezuela cair, todos eles caem juntos. Exatamente, né? E o que ele falou agora no final foi, assim, fundamental para a gente entender isso.
A China, ao contrário dos Estados Unidos, ela cria, de certa forma, avanço. Ela traz investimento, ela traz melhorias, ela traz infraestrutura para a América do Sul. Diferente dos Estados Unidos, que só querem extrair. Eles não querem que a América Latina e a América do Sul avance. Eles querem que nós continuemos como país subdesenvolvido para servir aos interesses do capital norte-americano. Eles não querem avanço para o Brasil, eles não querem avanço para a América Latina. Ao contrário da China, que já promove, né, avanços, promove infraestrutura, promove crescimento de economia. Então é isso, mas é porque também é uma outra visão de mundo. A China não é um país imperialista. Os Estados Unidos é. Então, mas é esse o vídeo. Coloca aí embaixo nos comentários o que você acha a respeito disso. Se você acha que isso é prejudicial para a América Latina e como o Brasil deveria se posicionar nesse caso da Venezuela, né, em toda essa mudança geopolítica. Se você gostou desse vídeo, já dá um like, já se inscreva no meu canal, porque eu sempre trago vídeos como esse. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.